Cristina Betts é CEO do Grupo Iguatemi. E aí acho que vale a pena mencionar, né, Cristina, ser a primeira CEO mulher e que não faz parte da família acionista, né, numa empresa que é listada pela B3, uma empresa que vem crescendo tanto no pós-pandemia, porque você já assumiu a posição de CEO depois da pandemia, então tendo que fazer toda uma reversão aí de resultados e que o fez brilhantemente, porque a gente vê os resultados excelentes que são publicados aqui, de crescimento de acho que recorde de receita e de crescimento de lucratividade. E, além disso, você está em conselhos, né? Se não me engano, da Votorantim Cimentos, da B3, da Rumo, já teve no grupo, no conselho do Grupo Fleury, do Samaritano, e isso também a gente sabe que não é fácil, pelo contrário, muitas mulheres almejam ocupar assentos em conselhos assim, em grandes empresas. Você é mãe de três filhas, né? Que também três filhas adolescentes, uma pertinho da outra. Então, acho que aqui eu gostaria muito de ouvir você e que você pudesse nos dizer assim, o que que te ajudou a chegar nesse patamar, né, na sua vida, na sua carreira. Bem, Renata, assim, eu acho que a primeira coisa que eu acho que foi muito importante é realmente pensar em ter uma educação sólida, né? Começar bem do começo, sim, né? Fazer uma faculdade que fosse uma boa faculdade, mas também prestar atenção na aula e ser diligente, né? Assim, né? Nessa parte, assim, de realmente dar atenção. E comecei a trabalhar muito cedo também, né? Eu brinco que meu primeiro trabalho até foi no concorrente, eu trabalhei na Multiplan, foi meu primeiro trabalho no É Shopping mesmo? Morumbi. Fui Hum, lojista. Comecei super cedo. Mas depois dei aula de inglês na Berlitz, sabe? Até uhum, chegar no emprego, que eu brinco que não era um emprego que era de, né, para ocupar meu tempo e ganhar um salário, mas que eu comecei na Price muito cedo durante a faculdade. Então, assim, eu sempre fui bastante focada em estar buscando novas oportunidades. Eu acho que eu tive sempre muita curiosidade, sabe? E realmente dedicação naquilo que eu estava fazendo. É, e- então, sempre estava procurando algo novo para fazer, mesmo assim, quando eu comecei na Price, fazia faculdade, fazia Price, tudo junto, e na Price procurava sempre coisas novas para fazer. Então, queria participar da parte de educação, queria participar da parte de recruiting, queria participar não sei o quê. Então, sempre, assim, muito ativa buscando novos caminhos, né? E isso sempre foi muito verdade em todos os lugares por onde eu passei. Essa coisa da curiosidade, eu acho, assim, fundamental para uma carreira. Você uhum, realmente ter, assim, paixão pelo que você faz, curiosidade de buscar coisas novas e estar sempre aprendendo. Acho que eu sempre tive uma uhum. coisa na minha carreira e eu mudei pouco, assim, eu mudei muito, eu tive uma carreira muito diversa, mas a verdade é que eu mudei pouco, eu acho, sabe? É verdade. Uhum. Você Mas teve eu acho que essa períodos coisa longos nas empresas, né? períodos longos, porque para mim eu sempre acreditei nesse ciclo de aprendizado, né? E para mim o momento de sempre de mudar de lugar é quando eu sentia que eu estava aprendendo, mas talvez não no mesmo ritmo que eu estava aprendendo antes, sabe? Então, eu me lembro, a primeira demissão que eu pedi para valer, que foi da Price, eu acho que eu chorei uma semana. E os sócios até falaram assim, pô, mas você que pediu demissão, você está chorando? Eu falei, não, eu estou chorando porque É. eu gosto daqui, mas eu sei Uhum. que eu vou aprender mais do outro lado, sabe? Sei, E foi quando eu fui sei. para o Garantia. Uhum. Então, né, que foi um outro enorme aprendizado, e eu posso falar isso de todos os pedaços, assim, todas as etapas da minha carreira, as passagens que eu fiz, sempre eu tive essa vontade de estar agregando mais o meu conhecimento, novos desafios, tudo mais. Então, mas eu acho que a outra coisa importante junto com isso, e eu continuei nesse caminho de buscar também esse aprendizado assim, on the job, no acadêmico, né? Fiz SEAG, fiz INSEAD, então fui buscando essas outras oportunidades também de ir acrescentando, mas eu acho que a outra coisa é realmente assim, ter um equilíbrio. Eu acho Hum, que assim, a carreira sem equilíbrio é quase impossível, porque né, são muitos anos trabalhando, um tempo enorme dedicado,
Mas eu acho que esse equilíbrio entre o que é o pessoal e o profissional também é muito importante. Então, essa talvez, assim, ter a curiosidade, ter a disciplina de fazer as coisas, mas também ter a disciplina de ter equilíbrio na sua vida, né? Sei. Uhum. Que Então, também com um casamento de muitos anos, com 3 filhas e tudo isso é, também demanda muito, né, Cristina? sim, eu conheci Então, meu marido na faculdade, então você imagina que, nossa, né? ele veio É, te acompanhando aí em a toda a sua gente está trajetória. junto nessa jornada. E eu acho que essa outra coisa desse equilíbrio também é muito importante, né? Um apoio enorme dentro de casa. Então, Uhum. eu tenho um marido que é um parceiro, amigo, entende, né, dos desafios que eu É. passo, e eu brinco, meu maior conselheiro de todos os Que tempos, bacana isso, né? muito importante, tem razão, muito importante, muito importante. E você também veio, transitou aqui num ambiente muito masculino, né? Você fala de Price, depois de Banco Garantia, carreira de CFO, carreira de finanças, né? E lá atrás ainda, quer dizer, sempre esse mundo muito masculino. O que Uhum. que foi importante para você conseguir se impor, né, nesse mundo e realmente se destacar a ponto de ser a primeira CEO de um grupo e ainda mulher. Renata, você sabe, assim, é engraçado porque eu nunca pensei muito nessa diferença até recentemente, quando eu virei CEO, para ser honesta, sabe? E eu acho que talvez a coisa mais importante é realmente ter. Porque quando a gente tem certeza e tem a parte técnica, né, do que você está falando, porque você já fez o trabalho que você tem que fazer, o pre-work que você tem que fazer, né, te dá segurança de colocar suas ideias. Então, a primeira coisa é você tem que saber que você fez certo, né, to the best of your ability, né, fazer realmente Uhum, bem feito, não esquentar o seu trabalho, mas e ter a disposição de falar o que você pensa, porque tem uma outra coisa assim que talvez até por uma origem mais britânica e tudo mais, assim, ser muito objetiva no discurso, na apresentação das ideias, ter uma maneira, uma coisa que a consultoria, na realidade, me ajudou muito na minha época de Bain, é essa coisa de como você expõe as suas ideias, né? Como você coloca as suas uhum, ideias, como você estrutura a sua comunicação. Mas quando você está num ambiente muito homogêneo, que nem a Price, o próprio banco, Garantia, eram pessoas muito parecidas de comunicação, tudo. Quando você vai, né, mudando por exemplo, na TAM já eram pessoas muito mais heterogêneas, né? Na Iguatemi são pessoas mais heterogêneas. A forma de comunicar tem que mudar um pouco. Mas eu acho que você colocar as suas ideias sempre de uma maneira objetiva é importante também. Então, é, certo. quando eu virei CEO, que eu acho que teve muito esse impacto de CEO mulher e tudo mais, acho que como CFO teve menos, honestamente, sabe? Mas como CEO, eu tive uma explosão de perguntas você sabe, eu pensei muito nesse aspecto, assim, sobre ser mulher num cargo de destaque e tudo mais. E uma das coisas que eu me senti mais, assim, talvez comovida com tudo, é de ser um bom exemplo para outras mulheres, sabe? E mostrar que é possível, Isso né? mesmo. Que não tem esse glass ceiling, né? E se Uhum. você for capaz e realmente colocar suas ideias para frente, né? Assim, ser esse exemplo, para mim, foi muito, muito marcante, eu acho. Nunca tinha pensado dessa forma, sabe? Sim, sim, entendo. As coisas foram acontecendo, foram fluindo e de repente, eu acho que até por você deve ser muito questionada. As pessoas devem perguntar muito isso para você, né? É, E aí, ser um exemplo é super importante. Eu acho que aí vai que dicas que você daria para outras mulheres, né? Até porque quando você fala em equilíbrio, Cristina, equilíbrio é super importante, mas não é uma coisa fácil, né? Quando a não. gente fala em equilíbrio, tendo que trabalhar no varejo que não fecha, né? Você É. comandar uma série de empresas com 7 bilhões de faturamento, comprando, fazendo aquisições, inovação, e ao mesmo tempo estar em conselhos, ao mesmo tempo não parar de estudar, e ao mesmo tempo cuidar de 3 filhas adolescentes, quer Isso. dizer, como é que É, faz para ter equilíbrio? você sabe, Renata, eu acho que eu descobri há muito tempo que importa é a qualidade do tempo que você passa e não a quantidade,
né? Essa é a primeira coisa. Então, eu sempre falei para as minhas filhas o seguinte, bem, the good news and the bad news. Good news, que a sua mãe trabalha, bad news, sua mãe trabalha, porque na realidade é o Uhum, seguinte, o tempo que talvez que outras mães podem passar para fazer outras atividades que eu não posso porque eu estou trabalhando, às vezes dói no coração, sabe, Renata? Assim, uhum, sei sim. por outro lado, eu acho que ser o exemplo para minhas três filhas mulheres é demais, Uhum, sem né? dúvida, E sem elas dúvida. terem um exemplo dentro de casa de que é possível fazer o que você quiser, Uhum, né? Se isso é. você trabalhar duro e estudar e se dedicar, eu acho uma mensagem muito importante. O bom também disso tudo é que elas aprenderam também a ser independentes em muitas coisas, já cedo, né? Uhum, E saber priorizar, porque elas sabem que eu não tenho esse tempo. Então, o que que é mais uhum, importante? É isso, sabe? Sim, então, é uma dinâmica na nossa casa que é muito gostosa, porque elas, sei lá, amadurecem mais rápido, talvez, porque elas têm coisas que elas têm que fazer de maneira independente. As conversas são realmente, assim, divertidas, porque, né, com três meninas mulheres e eu trabalhando em shopping center, é incrível, né? Elas sempre querem saber tudo. Mas eu acho que realmente, assim, ter esse tempo, assim, de equilíbrio, na hora que você tá junto, você tá junto. Você não tá junto, mas tá olhando o celular, você não tá junto fazendo, sabe? Eu acho que tem esses buckets de tempos alocados que eu acho que são importantes. Uma coisa que eu conquistei ao longo da minha carreira, que não era tão simples no começo, mas eu fiz opções nesse caminho, que eu brinco assim, gente, eu posso trabalhar 18 horas por dia se for necessário. Mas se eu tiver que sair 10 horas da manhã para ver a minha filha cantar Jingle Bells na escola e voltar, eu preciso fazer isso. uhum, Que aí eu posso trabalhar até meia-noite, 2 horas da manhã, se for o caso. Mas o Jingle Bells uhum. às 10 horas da manhã tem que estar lá, você entendeu? Então, essa Entendi. flexibilidade, que eu acho que hoje é uma coisa que talvez seja até mais comum, né? Mas que antigamente era É, talvez um pouco mais difícil, ainda mais nesses ambientes de consultoria, de banco e tudo mais, era sim. muito mais Uhum. complexo. Mas eu sempre E tive um você limite já bem conseguia estruturado. isso? Não garantia menos. Eu acho que na época, eu Imagina. não tinha filhas na época também, né? Mas assim, então era muito diferente. Meu marido também estava trabalhando em mercado financeiro, então a gente tinha o mesmo pique. Acho que isso foi muito Uhum, importante a partir de eu ter minha primeira filha, que aí realmente eu já estava em consultoria e já era um pouco mais flexível e eu conseguia uhum, encaixar. E assim foi, Renata, assim, eu acho que isso dá, esse equilíbrio é saber se impor os seus limites, sabe? E uhum, ter esses sim. buckets de tempo que eu acho que você consegue fazer o que é importante, né? Naqueles momentos que são importantes para os seus filhos, para sua família, E é mas saber priorizar, né? não Saber deixar priorizar. a peteca cair do outro lado, sabe? Sei sim. E quais são os seus sonhos? O que que você ainda quer realizar? Quando você pensa lá para frente, puxa vida, o que que você tem vontade, né? Porque acho que tem uma coisa muito bacana que você falou, que é mostrar que é possível, né? Mostrar para suas filhas, mostrar para outras mulheres, puxa, é possível. Tem coisas que você ainda gostaria de dizer? Ah, isso é possível? Nossa, Renata, assim, eu tenho, assim, para Iguatemi eu sonho um monte de coisa. É. É, não, porque você sabe, tem uma coisa que eu sempre falo quando eu entrevisto as pessoas aqui, que eu falo assim, gente, a gente é uma companhia que we want to be great, né? Uhum, E esse great, ele sempre vai mudando, porque a verdade é o seguinte, né? Você conquista um negócio, você eu já tô mirando na próxima, sabe? O que que a gente vai fazer melhor, maior, diferente? Então, eu acho sempre olhando para frente, tem coisas que você pode melhorar onde você está, companhia e tudo mais. E eu acho que a gente tem uma plataforma de Iguatemi que é incrível e que a gente pode fazer uhum, muito mais coisa. A gente estava falando, a gente vai soltar agora o nosso primeiro relatório de sustentabilidade, agora nesse uhum, primeiro semestre, né? E a gente já faz, quando a gente foi fazer o nosso estudo, a gente percebeu que a gente faz muito mais coisas que a gente imaginava, né? Porque quando você põe tudo no papel, você começa a perceber que realmente tinha várias coisas isoladas, mas que juntas são muito importantes. Mas que a gente também tem lacunas que a gente pode fazer muito mais coisa.
Então, isso é bacana, porque você acha outras coisas que você vai agregando, tem a ver com comunidade, tem a ver com todos os stakeholders, tem a ver com o nosso business, sabe? Crescer o business. Então, eu olho para Iguatemi e penso, gente, a gente pode fazer tanta coisa bacana ainda aqui. Isso daqui é, assim, Uhum. um pedaço da jornada, mas ela continua, né? Tem muita coisa. Agora, do lado pessoal, meu marido fala que eu tenho 20 ideias por minuto. Então, assim, um dia eu falei assim, quero aprender a tocar o violoncelo, né? Eu toco piano, eu fiz aula de violão, eu falei assim, pô, você não pode escolher um instrumento um pouco menor, né? Porque, né, gente, violoncelo. Então, eu acho que, assim, essa curiosidade que eu sempre tive, ela não está só no trabalho, sabe? Ela está em coisas que eu gosto Sei, de aprender fora, de música, de artes, de, sei lá, tudo. Por isso que eu acho o nosso negócio, eu acho incrível, porque ele é um business de real estate, mas ele é um business que tem a ver com as pessoas que convivem dentro desse business, tem a ver com moda, tem a ver com estética, tem a ver com arquitetura, tem a ver com tanta coisa diferente que eu acho que ele é super divertido, sabe? Assim, porque tem muitos sei. aspectos. Então, assim, eu acho que tem muita coisa para realizar trabalhando. Eu acho que toda vez que eu escolho um conselho para trabalhar, né, que eu sou convidada, eu penso muito no que eu posso agregar, porque Uhum, o que é o meu papel aqui, o que eu posso ajudar. Se tem um, uhum. se tem um conselho que eu fiquei muito, muito triste de ter que sair, porque já não estava mais cabendo, é o antigo samaritano, que é o O Mani. samaritano. Que eu falo assim, o Que dia que nós eu tiver tivemos tempo, eu juntas, volto. né? Uhum, Então, esse eu falo assim, nossa, que triste que eu tive que sair, mas porque realmente estava cabendo mais. Mas eu acho que em algum momento eu já prometi para o pessoal lá que se tiver espaço para mim, eu volto. Mas eu acho que essas coisas, assim, eu sonho em poder fazer realmente mais coisas, sabe, Renata? Acho que eu tenho uma mãe, inclusive, que é um exemplo para mim. é mesmo. A minha mãe tem 70 e, eu vou errar agora, ela vai me matar. Eu acho que ela tem 76 ou 75 anos e ela continua trabalhando. Ela O dá que ela aula faz? de História da Arte na FAP. É mesmo. Ai, que Acho que ela está na bacana, que FAP há mais de 30 bacana. anos dando aula. Nossa, É, história da arte, que é, assunto gostoso. é. Então, assim, e uma pessoa que começou a trabalhar depois dos 40. Uhum, é mesmo. Olha que É. bacana. Então, a gente tem, assim, talvez a família tenha histórias, assim, de mulheres que fizeram coisas, assim, né? Não é só comigo, né? Coisas à Então, frente do seu tempo, né? é, Porque exato, trabalhar há tantos anos é à frente do tempo dela. Muitas mulheres sim. dessa geração não trabalhavam, né? E ainda mais Não. até tão tarde. Então, assim, eu acho que né, se eu chegar na idade da minha mãe, conseguindo contribuir, trabalhando, que tá, nossa, vou estar feliz da vida. Isso mesmo. E ainda dando o mesmo exemplo para as suas filhas, né? Que eu acho que isso, que bacana. Cristina, parabéns. Parabéns pela sua carreira, parabéns pelo que você conquistou na vida. E eu acho que esse é o nosso objetivo aqui com esse papo, né? Poder Tá disseminar um legal. pouco disso. Obrigada pela sua presença. Um beijo Muito grande para obrigada. você.